Salve, salve, alunos da OBA, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é o professor Amauri, mais uma vez comentando questões da prova da OBA de 2018, prova de nível 4, aplicada para qualquer aluno do ensino médio. Aconteceu ela no dia 18 de maio de 2018. Ok? Vamos então à questão número 5, a questão número 6 e a questão número 7. Ok? Então, começando pela 5. Valendo um ponto aqui, dividida em... Não é dividida, é só um único. Questões de cálculo normalmente, né, não tem itens, são só para fazer um cálculo. Então vejam lá. Em 6 de dezembro de 2016, o Doodle do Google fez homenagem a Olaus Hammer, que viveu entre 1644 e 1710, pela determinação da velocidade da luz em 1676. A figura à direita mostra o Doodle com a Terra girando ao redor do Sol e Io, uma das luas de Júpiter, girando ao redor dele. Homer mediu com precisão o período dos eclipses de Io, porém percebeu que os eclipses ficavam atrasados quando a Terra se afastava de Júpiter e se adiantavam quando se aproximava. Obviamente, a Terra não poderia afetar a ocorrência dos eclipses de Io. A única explicação possível seria a variação da distância entre a Terra e Júpiter quando nos pontos A e B, e o tempo necessário para a luz viajar entre A e B. Então, é esse esqueminha que a gente tem aqui, né? Aqui, Io girando em torno de Júpiter, tinha a previsão dos eclipses, mas sempre adiantava um pouquinho quando a Terra estava aqui, ó, mais próxima de Júpiter, e atrasava um pouco quando estava do outro lado, cerca aqui de 300 mil quilômetros, 300 milhões de quilômetros, na verdade, né? A gente acabou de ver que a distância média entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, então o tempo que a luz levava para vir do ponto A até o B, ou seja, dar uma órbita da Terra, dava essa diferença, esse atraso, né? E com isso ele poderia, então, sabendo os períodos aqui dos eclipses de Io aqui, quando a Terra estava em A e quando estava em B, ele sabia aproximadamente quais eram essas datas, tinha uma imprecisão bastante grande, até o que afetou na qualidade da sua conta, mas foi uma técnica inteligente para se fazer, já na Idade Média, a primeira medida aí da velocidade da luz, não é? Então, vamos à questão. Pergunta 5. Calcule, tal como fez Homer, a velocidade da luz em quilômetros por segundo, dados a distância entre A e B, conhecida por Homer em 1676, era de 241 milhões e 500 mil quilômetros. E o atraso na observação dos eclipses entre A e B era de aproximadamente 1000 segundos. Então vejam, pessoal, para calcular a velocidade da luz, questão do ponto de vista físico muito fácil de fazer, porque é a fórmula trivial da velocidade. Velocidade ΔS, que é o espaço, né, por ΔT, que é o tempo em segundos. Então, ele tinha a distância em quilômetros, tinha o tempo em segundos. Ora, só pegar 241 milhões e 500 mil quilômetros dividido por 1000 segundos, cortou 3 zeros, 241.500 quilômetros por segundo. Veja que deu um valor um pouco diferente do que a gente assume hoje como sendo a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, né? Mas essa imprecisão para a época se dava justamente nesse erro que se tinha na medida da distância entre os pontos A e B aqui. Só mais tarde que foi possível melhorar essas medidas, né? Mas o cálculo do Homer permitiu fazer uma primeira estimativa da velocidade da luz. Então, é uma questão relativamente fácil de fazer, né? É só cortar 3 zeros aqui, já dava a resposta, né? Questão 6. Valendo um ponto, 0,2 cada acerto. Coloque certo ou errado na frente de cada uma das afirmações abaixo. Veja que são todas essas questões relacionadas
as observações de Galileu ao telescópio, né? Observações que ele iniciou no ano de 1610 e que foram comemoradas, inclusive, 400 anos depois, né? Ali em 1609, que na verdade não foi 10, mas 1609 que ele começou as observações. Por isso que o ano de 2009 foi considerado o ano internacional da astronomia pela ONU, né? E aí se falou bastante disso e vem recorrendo e caindo bastante questões de Galileu nas provas da OBA aí, né, nas suas edições. Então vejam lá. Primeira, Galileu observou que a Lua tinha montanhas e crateras e o Sol tinha manchas escuras. Certo, inclusive ele estimou qual era a altura das primeiras montanhas lunares também, né? E pode ver as crateras, pode ver os círculos também que existem lá na Lua. E a observação das manchas escuras no Sol, inclusive, pessoal, é um fato triste, mas verídico. Ele ficou cego por conta dessas observações. Se você tem um telescópio em casa, jamais aponte ele diretamente para o Sol, né? A não ser que você tenha um filtro devidamente calibrado e saiba utilizá-lo corretamente no seu telescópio. Do contrário, jamais aponte. Eu recomendo nunca aponte, porque mesmo normalmente os instrumentos são mais baratos, tem muitas peças plásticas, o aquecimento danifica o equipamento, mesmo você fazendo uma técnica de projeção. Evite, se puder, evite fazer observação solar diretamente com o seu telescópio, né? Diretamente de forma alguma. E pelo método da projeção, só se for um telescópio totalmente metálico, só se você realmente souber o que está fazendo. Se não sabe, se tem dúvida, não faça. É muito perigoso e a observação, mesmo que de relance muito rápido, sem filtro, com o telescópio para o Sol, pode ocasionar uma cegueira imediata e irreversível, ok? Segunda afirmação, Galileu descobriu que a Via Láctea era constituída por uma infinidade de estrelas. De fato, ele falou que a Via Láctea era composta por um número incontável de estrelas, né? Somente na Idade Média, lá com William Herschel, em 1780, mais ou menos, que ele fez o primeiro levantamento estatístico do que a gente sabe ser a Via Láctea hoje, composta por aproximadamente 200 bilhões de estrelas, né? Galileu descobriu que Júpiter tinha 4 satélites. Sim, as primeiras observações científicas importantes dele foram das 4 luas jupiterianas, depois chamadas de luas galileanas, que são Io, Europa, Calisto e Ganímede. Então está correto. Galileu inventou a luneta astronômica. Errado, veja pessoal, a única errada. Isso derrubou muita gente nessa questão 6 da prova. Porque o Galileu foi o primeiro a utilizar a luneta astronômica, ou a luneta, digamos assim, para observar o céu. Sim, ele foi o primeiro a observar o céu com um telescópio, com uma luneta. Mas não foi ele quem inventou. Quem inventou a luneta astronômica, até um fato curioso, ela foi descoberta meio que por acidente, porque existia na Holanda um fabricante de óculos chamado Hans de Persay. E conta a história que um dia o filho dele, um menino curioso, entrou no laboratório, pegou 2 lentes de óculos, justapôs, colocou uma na frente da outra e, surpresa, né? Aumentava tremendamente a imagem. Galileu, né, teve acesso a um par dessas lentes, trazido por um assistente dele que estava pela Holanda, e ele construiu então uma luneta conforme, né, o Hans de Persay descrevia, e aí sim foi o primeiro a observar o céu, mas não foi o Galileu quem inventou a luneta astronômica. Por isso que essa questão está errada. E a última, Galileu observou as fases de Vênus. Sim, e aí até isso foi a provocação principal do sistema geocêntrico que era aplicado na época, né? Galileu até teve problemas com o Tribunal da Santa Inquisição, porque ele fez até um livro parodiando, né, a Santa Inquisição, que estava errada, e se colocando como um personagem, um menininho que era o personagem que acreditava no que era certo. Ele teve sanções da Santa Inquisição, ficou numa espécie de prisão domiciliar e só não foi morto porque ele tinha um bom relacionamento com o clero. Inclusive havia uma filha do Galileu que era freira, né? E se a gente não precisa ir muito longe, né, na história, nessa época também viveu na Itália um outro
cientista italiano chamado Giordano Bruno, que inclusive Giordano Bruno afirmava que, categoricamente, que os planetas giravam em torno do Sol, né, era contra o sistema geocêntrico e sim a favor do heliocêntrico, defendido por Copérnico. E ele ainda ia mais além, ele falava: as outras estrelas devem ter planetas como o sistema solar, né, tem, como os planetas giram em torno do Sol. Ele foi convidado a abjurar isso publicamente, claro, teve outras broncas com a Santa Inquisição. Abjurar era negar as suas afirmações publicamente, como Giordano Bruno se negou a fazer isso. Giordano Bruno, no ano de 1600, foi queimado vivo em praça pública pela Santa Inquisição, né? E o Galileu quase passou por isso, só que o Galileu abjurou. Ele foi publicamente lá na pracinha e falou: gente, aquilo que eu escrevi no livrinho lá, bobagem, deixa aquilo de lado, né? É só uma obra da minha imaginação. Mas ainda assim sofreu sanções. Então, na época, era bem conturbada esses questionamentos, a Santa Inquisição, a mudança do modelo geocêntrico para heliocêntrico não foi uma coisa que aconteceu assim com naturalidade, né? Foi bem difícil mesmo. Ok? Vamos à questão 7, então. A questão 7 aqui é uma questão, né, teórica, mas bem explicada aqui, bem legal. Acompanhe comigo. Questão 7, valendo um ponto. Lua azul. À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa por um ciclo de fases. O ciclo completo dura aproximadamente 29 dias e meio e é chamado de lunação. Mas temos meses com 28, 29, 30 e 31 dias. Logo, pode ocorrer que num mês tenhamos duas luas cheias. Obviamente, isso é um fenômeno raro. É ainda mais raro termos duas ocorrências destas num mesmo ano, como aconteceu em 2018. Evento raro no folclore de alguns países é chamado de lua azul. Obviamente, a lua não fica azul, exceto quando há grandes erupções vulcânicas na Terra, cujas partículas em suspensão na atmosfera espalham o vermelho, e então a Lua fica ligeiramente azulada em qualquer fase. Lua de sangue. Em 31 de janeiro de 2018, houve um eclipse total da Lua e a imprensa se utilizou muito do termo lua de sangue. Um termo extremamente inadequado, obviamente. Em todo eclipse lunar total, a Lua passa pelo cone de sombra projetado pela Terra, mas apesar de estar na sombra, ela não fica escura ou invisível. A luz solar incidente sobre a atmosfera terrestre é quase totalmente espalhada, principalmente o azul, tanto que que vemos a lua azul. A luz vermelha, por ter comprimento de onda maior, é menos espalhada pela atmosfera e, de fato, a atravessa e sofre refração indo sobre o cone de sombra. Quando atinge a Lua, é refletida e vemos a Lua avermelhada. Daí associar a cor avermelhada a sangue na fase lunar é de extremo mau gosto. Superlua. A Lua descreve ao redor da Terra uma órbita elíptica de baixa excentricidade, conforme ilustra de forma extremamente exagerada a figura ao lado. Veja que nós temos quase uma circunferência aqui, né? Mas ainda assim, órbita lunar exageradamente achatada, o que significa que ela é bem quase circular, né? Quando ocorre a lua cheia e ela está no perigeu próximo a ele, né, o diâmetro de ela pode ficar com diâmetro de até 14% maior do que no apogeu e até 30% mais brilhante. Quando isso ocorre, ela é chamada de superlua. Porém, não há nada de especial além do aumento do diâmetro angular, quase imperceptível, e do maior brilho, né?
Então, vem as perguntas aqui, ó, né? Nós tivemos aqui comentários a respeito da lua azul, da lua de sangue, né? Que, né? É o avermelhamento durante o eclipse, né? E da lua, da superlua, né? Lua de sangue fica é um termo pejorativo, digamos assim, porque na verdade é uma refração da luz, é um fenômeno óptico, não tem nada a ver com sangue isso, né? Mas como existe uma lua azul, talvez poderíamos dizer lua vermelha ou lua avermelhada fosse mais adequado, né? E a superlua, que é quando ela está no perigeu, mais perto da Terra mesmo. Inclusive aconteceu nesse ano 2020 aí também a superlua, né? E uma curiosidade que a gente tem da lua azul, pessoal, não sei se vocês lembram, mas a lua azul diz que é a lua dos Smurfs, né? A lua azul acontece quando a gente tem a segunda fase da lua cheia dentro de um mesmo mês, né? Então, como ela dura 29 dias e meio, daí a gente já consegue ver aqui a resposta do item A, valendo 0,4 pontos. Em que mês jamais teremos uma lua azul? Ora, num mês que jamais vai ter 29 dias e meio, que é o mês de fevereiro, né? Porque fevereiro pode ter no máximo 29 dias, mas nunca 29 dias e meio. Normalmente tem 28, quando o ano é bissexto, como é o caso desse ano 2020. Inclusive, o professor Canali já deu um bizu, moçada. Vai cair uma questão sobre ano bissexto na prova da OBA de 2020. Então eu vou gravar um vídeo aqui falando só sobre ano bissexto aí, em breve vou colocar para vocês. Valeu? Então, o único mês que jamais poderemos ter uma lua azul é o mês de fevereiro. Resposta da questão 7A. Questão 7B, 0,3 pontos. Em qual fase da lua ocorre o eclipse lunar total? Olha, eclipse da lua é só na lua cheia, pessoal. Jamais pode acontecer um eclipse total da lua que não seja na lua cheia, porque tem que encobrir ela totalmente e, de fato, a lua só consegue entrar no cone de sombra da Terra projetada no espaço quando ela está na lua cheia. E valendo os outros 0,3 pontos, a pergunta 7C. Quando ocorre da lua estar no perigeu, mas na fase nova, de quanto será o aumento do seu brilho? Ora, se ela está no perigeu, ela está mais perto da Terra, estaria alinhada com o Sol. Então, na lua nova, nessa situação de estar no perigeu, né, mais perto de Geu, na lua nova, pessoal, significa que a gente não conseguiria ver a lua. Ora, se a gente não vê, como é que vai aumentar ou diminuir de brilho? Não tem como. Por isso que a resposta do item 7C é 0. Beleza? Um abraço então, moçada. Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês aí, para entender, né, as observações de Galileu, as diferentes características da Lua aí também, e as contas da velocidade da luz feitas pela primeira vez lá na Idade Média. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo comentando aí já as questões de astronáutica da prova de 2018. Até lá!